jogar RPG sem uma ficha de personagens é praticamente impossível. E para o Pathfinder 2ª edição, isso não é diferente. Apesar de nesse sistema, no começo, a construção de uma ficha parecer um pouco complicada, você vai ver detalhadamente em 5 passos simples fará qualquer ficha de personagem e vai ver que é mais fácil do que cortar manteiga com faca quente. Eu sou o Vitor Tomazella, este aqui é o Rolando Iniciativa e nós estamos aqui para simplificar RPG para você. Bom, a primeira coisa que nós temos que ter consciência, conhecimento antes de nos prepararmos para criar nosso personagem é onde buscar as informações que nós iremos utilizar para criar esse personagem. E no Pathfinder 2ª edição, todas as informações estão no Core Rulebook. Sim, é o livro das regras. É o livro das regras e contém todas as informações necessárias para criar diversos personagens. Mas também temos a mais. Temos livros, por exemplo, o Advanced Player Guide, que traz novas ancestralidades, as raças dos famosos sistemas D20, novas classes e algumas outras características, outros equipamentos e outras coisas assim, magias também. Por último, podemos encontrar ancestralidades novas no Lost Omens Character Guide. E esse livro também traz coisas mais estéticas, assim, para enriquecer a história, como nacionalidade e etnia das nossas ancestralidades. E eu acredito que mais importante, um local para anotarmos todas as informações dos nossos personagens, que vem na forma de uma ficha de personagem. Sim, a ficha, a famosa ficha, onde nós iremos anotar tudo, né? Como eu já disse, você já falou, é verdade. E essa é o exemplo base que vem no livro, mas existem diversas outras opções, tem grátis na internet, onde você pode baixar, imprimir e redigir ou editá-la. Antes de entrarmos na criação de ficha propriamente dita dos 5 passos que eu comentei, nós temos que ter em mente algumas definições, definir alguns aspectos que aparecem frequentemente e recorrentemente na criação de personagens. A primeira coisa que vocês vão ver por aí que todos os passos quase apresentam são os atributos. Sim, o que são os atributos? Como todo sistema, ou quase como todo sistema D20, eles são distribuídos em 6. Ai, que esquisito ver minha mão ao contrário. E aqui eles são os 6 bases, que são força, que é a sua proeza física, né, a sua aptidão física, que no sistema ele é relacionado a acertos de próximos, com armas de proximidade, ao dano físico e algumas perícias de proeza física, como natação, escalada, também agarrar e outras coisas. Depois temos a destreza, que é a sua flexibilidade, que para o sistema ela é relacionada a acerto à distância, com armas à distância, a CA, falarei mais adiante, e perícias que requeram uma certa leveza e flexibilidade, como acrobacia. A constituição, assim, fechando nossos 3 atributos físicos, ela é relacionada ao PV. Sim, né? Como todo sistema de RPG, quase você morre, velho. Sim. E o PV determina quanto tempo você dura numa batalha ou outras coisas. E ela é relacionada também a resistir a alguns efeitos adversos que podem te ferir fisicamente, como fisiologicamente, como alguns venenos. Depois temos o começo dos mentais, os 3 atributos mentais, que é a inteligência, é o primeiro deles. A inteligência é a nossa capacidade de conhecer coisas novas, é a capacidade de aprendizado. No sistema ela é relacionada à conjuração de magias para algumas classes, aprendizado de novas perícias e relacionada à quantidade de idiomas que nós temos. E ela é fundamental para algumas perícias de conhecimento, como conhecimento arcano, conhecimento local. Diversos conhecimentos ali são baseados em inteligência. O segundo mental é a sabedoria, que é o nosso conhecimento acumulado ao longo da vida ali. No sistema, ela está diretamente relacionada a conjurações também para algumas classes e perícias que requerem conhecimento ativo, como sobrevivência da vida. Carisma, que é o último aspecto, o último atributo mental. Ao contrário do que muita gente pensa, ele não é relacionado à beleza. Não, gente, não. Um personagem carismático não quer dizer que ele é bonito, não. Carisma é relacionado à sua capacidade de fala, o quanto você consegue atrair atenção e prender a atenção das pessoas. É a sua lábia, é a sua forma de conversar, é quão simpático, vamos por assim, você é. E no sistema ela é relacionada a alguns conjuradores, como bardos, e as perícias sociais, como mentir, persuadir e coisas assim. Como eu já disse, nós dividimos os 3 temas em 3 sistemas físicos, que sim, eles definem a beleza do seu personagem, e os atributos mentais. E uma forma muito simples de você separá-los, que você acha na internet, é força, você consegue esmagar um tomate. Destreza, você consegue desviar de um tomate arremessado em você. Constituição, você consegue comer um tomate estragado sem passar mal. Inteligência é saber que o tomate é um fruto. Sabedoria
é saber que não se faz uma salada de frutas com tomate. E carisma é convencer alguém a comer uma salada de fruta com tomates. Ah, cara! E por último, que temos que ter conhecimento, principalmente em Pathfinder 2ª edição, traits, os traços, eles estão em todos os locais, em tudo. Em Pathfinder 2 eles giram em torno desses traços. Eles definem grupos. Então, quando alguma coisa diz que afeta todas as armas leves, ou por exemplo, todos os humanos ou humanoides, você vai olhar tudo que tem esses traços e colocar dentro desse grupo. É bem simples, vocês vão ver. Antes de entrarmos nos 5 passos, de novo, eu enrolo pra burra. Tem um pré-passo, sim, que é totalmente ligado agora à construção do personagem, que seriam as restrições. Sim, restrições que o mestre pode impor na hora de se construir um personagem, ou algumas características peculiares do mundo que você vai jogar, como por exemplo, um mundo inteiramente sob a neve, um mundo onde é tudo gelado, cara. Isso vai influenciar muito na sua escolha de personagem e construção dele. Ou talvez seja uma campanha totalmente marítima, aquática, onde só usa navio, ou até raça subaquática. Ou talvez é uma campanha onde a única raça ou ancestralidade aqui permitida sejam humanos. Para Pathfinder 2ª edição, a grande maioria das campanhas, e a totalidade das campanhas oficiais, é desenrolada em Golarion, que é o mundo de Pathfinder, desde a 1ª edição. Mas na 2ª edição continua, né? E as campanhas normalmente acontecem a Avistan, que é o continente central ali, ou parte central de Avistan, onde é o mapa mais detalhado, com suas regiões, e é uma história bem rica do desenrolar desse mundo. É um local bem interessante de se desenvolver campanhas aqui. Então nós já temos os settings e as restrições que nós temos que ter em mente para construir os passos, né? Para construir o seu personagem. E agora, sem mais delongas, já enrolou pra burro, vamos aos passos. Passo 1, conceito. O que é conceito? É conceituar as coisas. Conceito é como você vai imaginar seu personagem. É tudo o que você quer que ele seja, que ele faça. O que você espera que ele faça, nem sempre sai do jeito que você quer. Bom, por exemplo, você quer fazer um arqueiro, elfo, que protege uma fronteira, ou está caçando gnolls. Sim, esse arqueiro, porventura, é um ótimo cozinheiro. Esse é o conceito do seu personagem. Ou talvez uma ladina humana que rouba dos ricos e fica tudo pra ela mesma, não tem problema nenhum. E é ótima costureira, olha, e secretamente faz caridade. Ou talvez você queira fazer um povo lagarto tribal que caça mortos-vivos ou seres fantasmagóricos num templo que tem um trauma de infância porque nunca conheceu sua mãe e por aí vai. Bom, você define o conceito do seu personagem e a partir desse conceito você consegue criar detalhadamente sua ficha de personagem. Por exemplo, Victor, posso fazer o Frodo? Pode, cara. O que o Frodo é? Eu também não sei o que ele é. É muito esquisito ele, né? De fato. Bom, mas o conceito é o primeiro passo da criação de ficha de personagem. Agora vamos para o segundo passo, que é ancestralidade. Escolher a ancestralidade do nosso personagem. Que, trocando em miúdos para quem já é acostumado, são as raças. E, como eu falei, nós podemos encontrá-las nos livros mencionados. E no Core Rulebook nós temos 6. Minha mão de novo. Que são anões, elfos, gnomos, goblins, halflings e humanos. São as 6 raças bases do Core Rulebook. Sim, goblin é uma raça base, cara. Eu adoro esse goblin, é tudo de bom. E essas raças já vão... Essas ancestralidades, vamos costumar falar ancestralidade, elas definem aspectos físicos, fenotípicos e um pouco até de habilidades ali. E o tamanho, como vocês podem ver, eu tentei colocar em escala. Depois, no segundo livro que eu mencionei, que é o Advanced Play Guide, nós temos 5 novas ancestralidades, que são Catfolk, Kobold, Orc, Hatfolk e Tengu. Sim, cada uma trazendo as suas características próprias. E lembra que eu comentei lá atrás de traits? Sim, algumas raças, por exemplo, Tengu, tem o trait Uncommon, ou seja, incomum. Vai depender do mestre se ele vai aceitar ou não na sua campanha. Lembra das restrições? Tá tudo relacionado, vocês acharam que eu tô jogando à toa, né? E por último, onde nós podemos encontrar, tem mais 3 novas em Lost Omens Character Guide, que são Hobgoblin, Lash e Lizard Folk. Lash é uma fadinha da natureza ali, e eles existem em vários tipos, tá? São muito legais. E como vocês podem ver, nós temos uma gama muito grande de escolha. Beleza, Victor, escolhi minha ancestralidade, mas o que ela vai influenciar? O porquê que eu vou escolher cada uma? Bom, primeiramente porque elas dão boosts. O que é boost? Você não falou que é boost antes, cara. Não falei mesmo não, vou falar agora. Boosts são aprimoramentos em algum atributo. Quando nós vamos criar personagens em Pathfinder, eu não falei antes porque não cabia, que não ia fazer diferença.
o modelo base, né? Seriam todos os atributos começarem em 10, isso é 6, 10, e conforme você segue os passos, escolhendo as coisas, você vai ganhando boosts que você aumenta esse atributo, ou esses atributos. E o que determina os boosts? A primeira coisa, ancestralidade. Cada ancestralidade vai dar 2 boosts fixos, um boost livre, e também vai dar um flow, já comentando aqui. E os hit points, que é os seus pontos de vida do nível 1. Vai somar com outras coisas. Esses boosts vão conferir 2, mais 2 no atributo relacionado. E o flow vai conferir menos 2 no atributo relacionado. Quando você ganha boosts de uma mesma fonte, eles não podem ir no mesmo atributo. Por exemplo, você escolhe Orc, que ganha força. Aí tem o outro. E você ganha o Free, o livre. Você não pode colocar num dos que você já ganhou. Entendeu? Isso é simples. Além dessas 3 coisas que as raças dão, há exceções, tá? Nem todas dão, uma não dá todas dão. Além dessas 3 coisas, a ancestralidade vai determinar o nosso tamanho, o nosso deslocamento e os nossos idiomas iniciais. E também traits. Sim, traits, como eu disse, Tengu é uma raça incomum, né? Uma ancestralidade incomum, bem como o Lash, entre outras. Eles vão dar outros. O que são outros? Qualquer habilidade ou característica peculiar daquela raça que não se enquadra em outras coisas. Como, por exemplo, Lizard Folk começa com aguentar o fôlego. Ele segura fôlego por mais tempo. Ou Orc tem Dark Vision. Você vê no escuro. Sim, tudo entra em outros. Ou ataque desarmado, que algumas raças podem ter. E por aí vai. Heritage e Ancestry Feat também são conferidos pela ancestralidade. Mas Vitor, o que é Heritage? Heritage, cara, é sua hereditariedade. É o primeiro aspecto diversificado de Pathfinder 2ª edição. Primeiro, né, já falei um monte, né? Mas tudo bem, de ancestralidade. Porque você pode ser um elfo da floresta, elfo sombrio, que vão diferenciando um pouco um do outro, conferindo características únicas. Por exemplo, visão no escuro ou outras coisas. E você escolhe o Heritage apenas no nível 1 e não pode mudar. E o Ancestry Feat? Bom, Pathfinder 2ª edição é um sistema baseado em feats, talentos. Depende da tradução, tem tradução que é feito. Mas talentos. Agrupando esses talentos, você vai ganhando ao longo dos níveis os talentos novos. E você vai moldando o seu personagem. E o Ancestry Feat você ganha no nível 1, que é um feat raso. Por exemplo, o Orc pode começar com presa para causar dano, ataque desarmado. Então já temos bastante coisa para ter anotado na ficha, hein? Vamos para o passo 3. Chegamos no passo 3. É claro que você falou que ia fazer agora. Faz agora. Background seria a nossa bibliografia. Bibliografia? Porra! Biografia ou ancestralidade ali, né? O que você fez? Ancestralidade é a mesma coisa? Não, ignora. É biografia, tá? Ou sua história passada. Em Pathfinder 2ª edição, você escolhe um background assim que você cria o seu personagem, que é o segundo passo. É o terceiro passo, né, Vitor? É o terceiro passo. Falou 2, burro. Como eles são? Existem muitos backgrounds. Tem mais de 30 e pouco base. E aqui é um exemplo de como ele é. Eu peguei do livro base, é Bounty Hunter, que você era um caçador de recompensas. Então ele tem uma breve descrição do que você fazia para sobreviver antes de você se aventurar e confere aspectos na mecânica do jogo. O que ele acrescenta? Bom, primeira coisa, Ability Boosts. Olha os boosts aí de novo. Sim, você vai ganhar bastante boosts. Um desses boosts que você ganha tem opção de escolha. Por exemplo, em Bounty Hunter, um boost tem que ser em força ou sabedoria e o segundo boost é livre. Lembrando que sempre que ganha boosts da mesma fonte, não pode ir no mesmo local. Ou seja, se você escolhe força entre força e sabedoria, o livre não pode ir em força, mas pode ir em sabedoria. Além disso, começamos com treinamento em uma perícia ali, né? Nós sabemos a perícia sobrevivência nesse caso, e todos conferem uma perícia de conhecimento. Lembra que eu falei que em Pathfinder 2ª edição conhecimento tem de tudo? Então, background também dá um conhecimento. E por último, nos dá um talento, um General Feat. Sim, mais um talento ganha aqui, cara. Que nesse caso é Experience de Tracker, que facilita vasculhar e rastrear inimigos. Sim, mecânica bem interessante. Qual é o próximo passo? Próximo passo, 4º passo. Classe. Até que enfim chegou na classe, né? Que legal, bonitinho. Bom, em Pathfinder 2ª edição, sim, vou falar até o final do vídeo, que é a 2ª edição, não interessa. Nós temos alguns locais para escolher, como ancestralidades, o Core Rulebook nos traz uma gama muito grande, trazem 12. Eu não consigo fazer uma mão. Quais são elas? Nós temos o alquimista, o bárbaro, o bardo, o campeão. O que é campeão? Para quem é acostumado às antigas, é similar ao paladino, tá? Depois nós temos o clérigo, o druida, o guerreiro e o monge.
Continuando, temos o Ranger. Eu gosto de chamar de Ranger. Eu não gostei da tradução em português, não, que eu acho que era guardião e nem me atento muito com isso. É Ranger. Patrulheiro fica muito mais bonitinho do que aquilo lá que traduziu. Ladino, Rook, Feiticeiro e Mago. Essas são as nossas 12 opções iniciais, ou seja, nós podemos misturar muito ali para atender o conceito do nosso personagem. E se não passasse essas 12, no Advanced Player Guide, colocaram mais 4, cara. Mais 4, que é o Investigador, que é bem interessante. Oráculo, Swashbuckler, para quem gosta de Piratas do Caribe ou já conhece a classe aí do passado. É aquela coisa de proeza absurda de correr em corda da vida aí, que é muito legal. E Witch, o famoso Warlock ou Bruxa aqui. E cada classe vai conferir diversas coisas. E para a mecânica de jogo, o que elas vão nos trazer de importante? Que Ability Boost, de novo, sim. Cada classe vai dar um boost. Pontos de vida iniciais e que vão prosseguir com os níveis, né? Baseado na classe que você vai aumentar sua vida. Aqui, diferente de outros sistemas, a sua vida sempre sobe a mesma coisa, que é um somatório. Seu PV, o HP, é um somatório da sua Constituição, modificador de Constituição, sua vida da ancestralidade e da classe, no nível 1. Depois, nos níveis superiores, da classe mais a Constituição. Suas proficiências. O que é proficiência? Você não falou disso ainda. Não falei mesmo, cara. Deixa pra falar tudo pra depois. Proficiência é a sua habilidade em determinada coisa. Ela é dividida em 5 níveis. Destreinado, treinado, expert, mestre e lendário. Com base no seu rank ali, né, na sua habilidade, no seu treinamento, né, na sua proficiência, você ganha bônus naquilo que você vai fazer, no que você é proficiente. Perception já entra dentro de proficiência, que Perception aqui é meio que quase tudo. É a sua capacidade de ver, ouvir, sentir cheiro, se você tem essa habilidade, discernir mentiras e, em muitos casos, a iniciativa. Sim, a iniciativa é com Perception aqui. Também vão definir nossa proficiência, né, em Saving Throws. São atributos derivados que são fortitude, reflexo e vontade, que são para resistir a algumas coisas. Fortitude, coisas que aferem, por exemplo, sua físico, né, sua fisiologia, como venenos. Reflexo seria você desviar de alguma coisa, como desviar de uma bola de fogo, uma pedra caindo. E vontade, resistir a comandos mentais, controles mentais. Temos as perícias, as skills, que são agrupadas, para simplificar aqui, que vão determinar nossas proezas físicas. Porém, em Pathfinder 2ª edição, existem muitas ações de batalha que são com base em perícias. Olha, vale a pena muito ter perícia. Vai definir nossos ataques, a nossa proficiência em ataque, se você é treinado ou não com armas simples e marciais, por exemplo, algumas armas distâncias ou armas únicas, e suas defesas, a sua CA, mas, na verdade, vai repercutir, vocês entenderam, vai influenciar na CA, que você pode ser também treinado sem armadura, né? Armaduras leves, médias ou pesadas. E se você é treinado ou tem proficiência alta, você ganha bônus ao utilizá-las. E se você não tem, tem umas penalidadezinhas lá. E a Class DC. O que é Class DC? É a CD de classe. Sabe aquela coisa que você quer fazer, só que às vezes não tem uma relação direta de grau de dificuldade para fazer? Taca em Class DC. Por exemplo, porventura você pega uma habilidade com um monge de conjurar uma magia. Dá pra fazer isso sim, depois vocês entendem isso. Mas monge não tem a habilidade de conjurador. Então como é que você faz? Relaciona o Class DC. Muito simples, muito prático, muito fluido. Vai por mim, é fácil. Depois da classe escolhida, vamos para o nosso último passo. E aí, chegamos no último passo, quinto e último passo da criação de personagens em Pathfinder 2ª edição, que é o finalmente, sim, os finalmentes da ficha de personagem. Quais são eles? Bom, o primeiro finalmente, ou o primeiro determinante que nós temos que ajeitar agora, é alocar 4 boosts grátis. Sim, depois você terminar tudo no nível 1, que nós estamos, você tem 4 boosts para aumentar seus atributos. 4 atributos, porque lembrando, quando o boost vem da mesma origem, não pode ser alocado no mesmo atributo. Depois nós compraremos nossos equipamentos, sim. E o Pathfinder 2ª edição é mágico, cara. Ele tem o kit de classe. Você vai lá na página do livro, onde tem Class Kits, compra, gasta o seu dinheiro. Você começa com 15 PO, peça de ouro, que é igual a 150 peças de prata. Faz a somatório lá, o seu montante, e vê quanto sobra. E você já tem os itens básicos para a sua classe. Depois disso,
E muito importante é determinar os modificadores e ademais. O modificador é uma variação, como já o nome diz, é uma modificação do atributo, do valor base. O valor base, ao final de pôr os 4 boosts, nós poderemos ter um 18, um valor 18, que é muito grande para se começar, ou muito bom no caso, nos sistemas D20. E qual seria o modificador? O modificador do atributo é o atributo dividido por 2 menos 5. Ou seja, se você começa com 18, dividido por 2 dá 9, menos 5, 4. Então, se você tem 18, o modificador é 4. Ah, Vitor, quando o modificador é ímpar? Bom, então vamos lá. 15 dividido por 2 dá 7,5. Em Pathfinder segunda edição, tudo, ou quase tudo, é arredondado para baixo. Então, 7,5 menos 5, 2,5. Arredondado para baixo, 2. Então, o modificador de 15 é 2. E você faz assim com tudo. Depois, você aumenta, nessa parte, você acrescenta idiomas, que você ganha um número de idiomas adicionais igual ao seu modificador de inteligência. E o número de perícias variável pela classe que você tá, mais o modificador de inteligência. Lembra que eu falei que inteligência é perícia e idioma? Então, aqui você usa o resto, olha que legal. Depois nós vamos escolher a tendência do nosso personagem. Sim, a tendência é, vamos dizer, é o espírito dele, é como ele segue a vida e o que ele acha da noção do mundo, entre bem e mal. A tendência é dividida no eixo da bondade, maldade, e o eixo da lealdade e da caoticidade, ser leal ou caótico. Fazendo um resuminho pra vocês aqui bem simples. Se o seu personagem é leal e bom, ele vai fazer o bem, mas sempre seguindo a lei e a ordem, cara. Você sempre preza. Pode ser a lei da cidade, a lei do deus, a lei do monastério, a lei e a ordem. Leal e neutro, ele basicamente vai andar na linha, não interferindo muito entre o bem e o mal. Às vezes ela até pode ter algumas atitudes malignas, ditas como, para fazer a lei se valer. Leal e mal, a lei é acima de tudo e não tem esforço para alcançar essa lei ou para ter benefício próprio. Personagens maldosos estão nem aí pros outros. Servem algum tirano maligno às vezes. Neutro e bom, é aquele que faz o bem sem pensar, ou o bem está acima de tudo, né? Não segue nem muitas as leis, mas também não as desconsidera totalmente. Você faz o bem. Se você é neutro, você fica na sua, você vive. Você segue o seu padrão, você segue os seus princípios e não se intromete muito nas questões dos outros. Neutro e mal, você é um personagem extremamente egoísta e preocupa apenas com si mesmo, porque você não faz definição entre leal e caótico. Mas não necessariamente se esforça para fazer coisa ruim, sabe? Mas você principalmente se preocupa só com você. Caótico e bom é o dito rebelde ali, quer ajudar os oprimidos, luta contra as leis tiranas e injustas. Caótico e neutro é o famosíssimo espírito livre, não liga para a lei, costumes, tradições e nem se preocupa em fazer o bem necessariamente, mas também não é tão egoísta, então ele pode ajudar uma pessoa, pode não ajudar, varia muito por ele. Espírito livre. E caótico e mal gosta de ver o caos, né? É muito egoísta e faz questão de que o mundo não siga uma ordem. Aí é um resuminho das tendências para vocês se situarem. E além das tendências, depois nós temos a nossa divindade. Pathfinder segunda edição é um mundo onde os deuses estão muito presentes e tem muita influência também. Apesar de ter diversos deuses no livro base do sistema, que já dá para usar bem, lançaram também esse livro, Gods and Magic, onde está a descrição de todos os deuses, bem como características marcantes dele e as imagens. Olha que legal, dá para ver todos os deuses. Por exemplo, esse primeiro ali segurando a caneca de cerveja é o meu preferido, que chama Kaiden Kylian, velho. É o deus da liberdade e das tavernas. Em Pathfinder segunda edição, se você, não necessariamente sendo o clérigo, o campeão, né, que tecnicamente segue e arrisca um deus, você pode ser, por exemplo, um guerreiro que é devoto de Kaiden, fazer uma coisa que ele prega e o mestre te recompensar com um benefício do deus. Por exemplo, durante o dia você não, durante um dia ou 24 horas, 48 horas, uma semana, você não terá ressaca, nem ficará bêbado bebendo. Olha que legal. Além de escolher o deus, você escolhe as aparências, os estéticos. Vamos dizer, altura, idade, sexo, gênero, cor de cabelo, cor dos olhos, se tem cicatrizes e por aí vai. E aqui também é onde você coloca a sua história passada. Você cria o famoso, o antigo, né, background do personagem. O que ele fez antes de virar. Não só aquele background que acrescenta modificações na ficha, mas também aquele para enriquecer a história. Eu vim de uma fazenda, eu era órfão, não, eu sou um rico, tal. Casando tudo o que você já pôs nesse background para uma história muito legal e um roleplay show de bola. Vamos para agora um exemplo. Muito bem, né, gente? Agora
só pra resumir pra vocês, simplificar, fazer um catadão de tudo, vamos fazer um personagem, vamos! Então, seguindo os nossos passos, a primeira coisa seriam determinar as restrições que o mestre deu. Eu vou ser o mestre, não tem restrição nenhuma, a única coisa é um reino perdido, muito fantasioso, com baixa urbanização, ou seja, tem muita área selvagem. Pensando nisso, vamos criar o conceito do nosso personagem. Como eu já disse anteriormente, eu adoro. Vamos fazer um goblin bárbaro andarilha habilidoso em caçar, que foi criado por humanos e se aventura no mundo ajudando os necessitados. Nós temos nosso conceito. Então vamos começar a seguir os passos. Passo 2. Ancestralidade. Acabei de falar, é um goblin. Beleza. Aí você vai na página do livro onde tem goblin e você vê tudo que você ganha, que nós já falamos anteriormente, que são os boosts, os flaws, os hit points e tudo que você está vendo. Então, começando a anotação, boosts. Goblin ganha boosts de destreza, carisma, um grátis, que nós escolheremos força, por pensar em bater um bárbaro. Flaw, wisdom, bárbaro perde sabedoria. Sim, são meio, não lembra muito das coisas, também vive pouco. Hit points, 6 pontos de vida base, começa o Goblin. Tamanho, pequeno, sim, pequenininho, tá? Deslocamento, 25 pés. Para quem não é familiarizado, o padrão, quando você utiliza grid, cada quadradinho é 5 pés, ou 5 feet, beleza? Se está usando metro, é 1,5 metro. Idiomas, Goblin começa com comum e Goblin, mais um idioma para cada ponto de inteligência que você tiver aqui. Nós vamos mexer nisso lá no finalmente, porque ainda nós não sabemos quanto é a nossa inteligência final. E traits, lembra dos traits? Sim, Goblin tem traits. Goblin e humanoide, muito importante notar. Other, Goblin tem. Goblin tem Dark Vision, você pode ver no escuro. Já começou na ficha, nós escolheremos um Heritage, que é a nossa herança, né? A nossa hereditariedade. E como eu quero fazer alguém que vai se aventurar e está acostumado com o ambiente, vamos pegar Unbreakable Goblin, que pela descrição, como vocês podem ver ali, ao invés de começar com 6 pontos de vida, nós começaremos com 10. Que doido, pode apanhar pra burro. E o Ancestry Feat, que eu gosto de ajudar as pessoas e ter uma habilidade maior ali, vamos pegar Goblin Scuttle, que essa setinha doida ali quer dizer reflexo. Cena dos próximos vídeos onde eu vou explicar batalhas e ações de batalha. Mas por agora você tem Goblin Scuttle, aceita, dói menos. E continuando, então nós temos tudo o que Goblin nos dá e vamos passar para a ficha. Então se a gente pegar uma ficha e começar a anotar as nossas coisas nelas, nós por enquanto teremos o mínimo. Goblin Small, Goblin Comum, deslocamento 25, e ali embaixo na esquerda ou direita, dependendo como vocês estão vendo, os atributos, os Ability Scores, que por enquanto só estão com os boosts de Goblin, são força, destreza, perde sabedoria e, no caso eu pus a força, e ele ganha carisma. Beleza. Continuando, nós vamos escolher a classe Bárbaro. Bater. Assim como o Goblin, ele vai dar diversas coisas para nós. Essas coisas nós iremos anotar na ficha, somando com o que já tem. Primeira coisa, Bárbaro, o atributo base é força. Alguém duvidava? Não dá não, né? 12 pontos de vida. Bastante, né? Sempre foi a classe que mais aguentou apanhar, né? Proficiências. Começamos aqui. Ele é expert em percepção. Os saving throws dele, ele tem expert em fortitude. Ele é trained em reflexo. E em sabedoria, ele é expert. Quais são as perícias? Via de regra, as classes ganham uma ou mais, que você já é treinado, ou melhor, Bárbaro ganha Athletics, ele é treinado em um número de perícias igual a 3 mais um modificador de inteligência, coisa que ainda não temos, então vamos guardar isso para o final. Além disso, ele ganha os ataques, ele é treinado em armas simples, marciais e ataques desarmados. A sua CA, se você utiliza, ele é treinado em armaduras leves, armaduras médias e desarmorado. Não funciona, né? Sem armadura. Mas você não pode usar armadura pesada. Pode sim, você só não é treinado. Você tem penalidades por usar o que você não é treinado. E a CD de classe, né? A classe de si, você é treinado. Também temos todas essas peculiaridades de Bárbaro, além das habilidades que Bárbaro dão, como Fúria em nível 1. Que deve ser anotado também. E depois de colocarmos os que Bárbaro dá, a nossa ficha já aumentou um pouco. Olha que legal. O boost agora a força já é 14, os outros continuam e apenas marcamos os pontos. Essa é uma ficha auto-editável, né? Você pode ir clicando assim, um PDF bem legalzinho que você acha na internet. E já vai formando o nosso personagem ali. Bom, dando continuidade, próximo passo. Background. Lembra que eu falei que ele era habilidoso em caça? Então vamos pegar o Background Hunter. Sim, aí tem o histórico. Ele vai dar o boost entre duas opções, né? Um em destreza e sabedoria, e o outro livre. O boost eu peguei em destreza e o outro em força. Ele é também treinado em sobrevivência, ganha
o conhecimento em Training e tem um General Fit, que é Survey Wildlife. E após anotarmos o necessário, perdão, eu falei força, mas eu escolhi Constituição, para aguentar mais. Faz sentido, né, Bárbaro? Tem que aguentar uma pancadinha lá. Às vezes a gente erra, mas esquenta não. Então a única coisa que aumentamos agora, temos o nome do background, as habilidades e os talentos estão anotados na outra parte da ficha. Segunda parte, a ficha tem 4 partes, principalmente se você for mago. Depois do background que vem, os finalmente, ai, só falta isso, é rapidão. E os finalmente nós temos 4 boosts, equipamentos, tendências, divindades, idiomas, perícias, o nome. Olha, gente, por incrível que pareça, nome é uma coisa bem complicada se você está criando um personagem do nada. Mas vamos lá. 4 boosts, eu vou escolher força, destreza, constituição e sabedoria. Por que sabedoria? Por causa da sobrevivência. Bom, gente, continuando ali, temos os equipamentos, né? Vamos comprar os equipamentos. O que é muito fácil, como eu falei ali anteriormente, vamos comprar o Class Kit. Ai, que beleza, moleza, cara. Você vai lá na página de equipamentos, vai achar o Class Kit, lá, o Barbarian. Custa 4 peças de ouro, GP ali, ó. E ainda dá quanto sobra, você não precisa nem fazer conta, cara. Olha que moleza. Money Leftover, 11. E dá pra comprar outras coisas. E já vem com os equipamentos mínimos pra você utilizar. E é esse que nós escolhemos. Depois vamos escolher a nossa tendência. O nosso personagem será caótico e bom, porque ele gosta muito de ajudar as pessoas e não liga muito em seguir regras ali, não. A divindade, nosso personagem vai seguir Erastil, o deus da caça, das fazendas, da família também, né? Esse pintoso, bonitão, com cabeça de alce e tem o símbolo do arco e flecha, já que nosso personagem é da caça, por que não seguir o deus da caça? Idiomas, bom, nosso personagem fala comum e goblin e falaria idiomas adicionais com base na quantidade, né, no modificador de inteligência, porém é 0. Então, 2 mais 0 é 0, então não fala idioma nenhum. Para a perícia, que também adiciona um modificador de inteligência no número de perícias treinadas, já temos uma variação aqui, porque seriam 3 mais o modificador de inteligência. 3 mais 0, até eu sei fazer conta dessa, 3. Então, eu escolhi Acrobatics, que ele gosta de ser atlético ali, para passar rápido as coisas. Crafting, que é sempre útil ter essa perícia, que ela serve para reparar equipamentos que aqui quebram, não com tanta frequência e facilidade, mas quebram, e serve para fazer basicamente qualquer item do jogo. E Nature, que ele gosta de conhecer sobre a natureza, ter um conhecimento profundo sobre a natureza. E agora, uma das partes mais complicadas que tem é você fazer uma ficha, dar nome. Você já se familiarizou com isso, né? Tá sabendo. Bom, uma coisa fácil é reciclar. Reciclar não, reaproveitar. E é o que eu fiz aqui. Eu já fiz um Goblin assim no passado que se chamava Ekix. E eu escrevi errado aqui. Jesus, faltou um C. Bom, Ekix é o nosso Goblin bárbaro. Tem 8 anos de idade. Pode parecer muito novo, mas Goblin Pathfinder, segunda edição, fica com maioridade com 15. Ele vive uns 20, 50 quando muito. Mas sim, o sexo dele é masculino, pelo menos ele diz. Altura incríveis, 87 centímetros. Para quem não tem noção, é uma criança de 3 anos, 2 e pouco. Depende do tamanho da criança, tem umas maiores, mas é pequenininho. Peso, referente ao porte físico dele, uns 18 quilos, está legal. E como descrições físicas extras, ele é verde, né, inteiro, careca, olhos vermelhos vívidos, bem curiosos, orelhas bem pontudas e diversas cicatrizes pelo corpo. E ele sempre fala dele mesmo na terceira pessoa. Bom, depois de completar esses finalmente, vamos ver como é que ficou, né, a ficha. Olha lá, ó, com tudo. Olha aqui, escrevi aqui que serve. Uma hora tem que acertar, pelo amor de Deus. Bom, aqui estamos com todos os atributos já certinho, todas as perícias que nós temos. E a ficha é automática, né? Você baixa, é um PDF automático legal. Já dá os modificadores aonde entra com proficiência e tal. Então, é muito simples de fazer uma ficha, cara. Agora você não tem mais desculpa para não fazer uma ficha. Com esse espaço e esse exemplo aqui, ó, moleza, né? Bom, gente, como prometido, construção de personagem em 5 passos. 5 passos, porém, eu tentei detalhar ao máximo para não deixar nada de fora. E para quem tem interesse em pesquisar mais, existem diversos livros falando de tudo sobre o sistema, aonde você e o mestre, ou se você for mestre você, pode construir um mundo muito rico de personagens. Tanto que a seção Lost Homens fala do mundo, dos aspectos do mundo. E se você mestre está com receio ou um pouco de preguiça de criar a sua própria campanha, já existem campanhas prontas, né? Que são longas, como Age of Ashes, que é uma campanha situada em Golarion, mais especificamente em Keliax, ali, que é uma região de Avstan,
onde você tem que desvendar alguns mistérios. É bem legal, né? Se você gostou dessa explicação e de outras explicações, está mais curioso porque eu ainda vou detalhar mais sobre coisas de Pathfinder 2, como as raças, os monstros, as classes, mecânicas de jogo, batalha, entre outros, e você quer ficar ligado em tudo isso, dá um like aí, se inscreve no canal e liga o sininho, que assim que a gente fizer os vídeos sobre Pathfinder 2 e os outros vídeos, você vai receber de imediato. Muito obrigado, que os dados estejam com vocês e até a próxima sessão.